Meu querido Bispo Maurílio, como foi que Deus alcançou o Senhor? A sua conversão, como é que o Senhor teve experiência com Deus? Conta um pouco para nós da sua trajetória com o Senhor. Eu até interessante porque eu conto isso no livro Famílias do Céu na Terra. As pessoas me perguntam muito, como é que o senhor foi alcançado? Como é que a sua casa foi alcançada? Como é que a sua família foi alcançada? E a minha casa era uma casa totalmente espírita, né? Eu vim de um lar espírita, tanto de pai, mãe, irmãos, todos praticando o espiritismo. E é interessante porque quando Deus tem realmente uma obra, ele usa pessoas sempre para mover essa obra. E foi interessante que uma vizinha, né, eu criança ainda, uma vizinha, começou a permitir que o filho dela começasse a gerar aquelas... Minha mãe sempre foi muito protetora, então aquela questão de não sair de casa, tinha limites, então cheio de regras. E mesmo assim, essa irmã, ela conseguiu gerar esse relacionamento com a minha família, com a minha mãe. Até então, minha família nem sabia que ela era cristã. Então, ela foi gerando, nutrindo esse relacionamento. E um determinado dia, ela pergunta para minha mãe, já com um relacionamento construído, ela diz assim, deixa seu filho brincar na minha casa. Minha mãe deixou. Logo depois, ela pergunta, será que seu filho não pode sair comigo, não? Porque meu filho, nós vamos sair, ele queria sair. A gente era amigos. E foi aí que o evangelho alcançou minha casa. Né? Então, ela me levou nesse dia para onde? Para a igreja. Eu aceitei a Cristo e, através da minha vida, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, também aceitaram a Cristo. Então, foi através dessa irmã que, eu sempre digo que tem sempre uma irmã Maria numa igreja. É verdade. E o nome dessa irmã era a irmã Maria. E ela foi alvo de Deus para alcançar a minha casa. Foi usadíssima por Deus para que a minha família hoje estivesse. E, através dela, a minha casa toda aceitou a Jesus. E é interessante porque logo depois desses passos que eu comecei eu me lembro que eu fui para a igreja, naquele dia eu voltei para casa de uma outra forma, né? E essa questão do espiritismo na minha família foi algo que marcou tanto a minha família, porque determinada vez a minha mãe me pega ainda para apresentar, né, no centro espírita, e quem estava lá disse, olha, eu não posso apresentá-lo porque ele não é daqui, eu era um bebê ainda. Então você vê a mão de Deus se manifestando e usando o cenário. Minha mãe não conseguiu, né, e minha família ficou sem entender por causa dessa questão do espiritismo, ele não é daquele, então ele é da onde? Né? E depois, logo depois, minha mãe até hoje conta isso, e ela comenta sobre isso, ela falando assim, parece que se não fosse aquele dia, você vê como é que Deus age de uma intervenção, logo depois Deus usa uma irmã, e hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Essa gratidão no coração por causa de uma irmã Maria, que foi alvo da visitação de Deus, se permitiu ser usada por Deus para que a minha família fosse alcançada. Hoje, ela já dorme no Senhor, né? Mas eu agradeço muito a Deus porque ela foi alvo dessa visitação, se permitiu, e é até bom botar esse ponto aqui, para as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo, a importância que tem de gerar relacionamentos. A gente começou a falar sobre união. Sim. E às vezes a gente pensa assim, olha, um crente não pode se relacionar com uma pessoa espírita. E se essa irmã não tivesse se relacionado com a minha mãe? Hoje eu poderia estar dizendo que a minha casa serve ao Senhor com alegria? Então, irmã Maria, você que está me ouvindo aí, me assistindo, né? Se você tem um relacionamento, nutre esse relacionamento dentro do respeito, dentro da palavra. Foi o que essa irmã fez. Ela ganhou confiança, que eu acho que essa é a maior porta de entrada para o evangelho, é a confiança no relacionamento. E às vezes a gente menospreza o tempo de mesa, né, e acha que o tempo de mesa não é tão importante, e muitos de nós fomos alcançados por causa desse mesmo tempo. Alguém que se disponibilizou para ser alvo da visitação de Deus, ser usado por Deus e marcar gerações. Hoje eu posso dizer que a minha geração foi alcançada e marcada por causa desse tempo, de alguém que investiu no relacionamento, e através desse relacionamento eu posso dizer que a minha casa foi alcançada e tantas outras famílias estão sendo alcançadas através de uma atitude de alguém que se colocou na brecha para ser canal de Deus, do agir de Deus em famílias. Então, pego esse gancho já para começar te falando, você que está me assistindo aí, aproveite, se permita ser usado por Deus, se permita ser canal de bênção para outras famílias, porque eu tenho certeza que muitas outras famílias estão nos assistindo agora, precisando de uma palavra, e você pode ser alvo. Lembre-se, você é a resposta da oração de alguém. Tem alguém orando,
clamando a Deus para que você intervenha na vida dessa pessoa e Deus, através da sua vida, alcance essas vidas e vidas sejam transformadas. Foi assim Glória que o Evangelho chegou lá em casa. E nós nem combinamos nada referente ao versículo. Não, Deus já não. está trabalhando e o chat está bombando aqui, pastor.